Dentro do horário regimental, pedimos desculpa por pequena frase na e em nome de Deus declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 20 de maio de 2013. Dando as boas-vindas aos nossos vereadores, aos nossos vereadores. Hoje já temos a doutora Maria Helena do corpo técnico e, com certeza, aí, as boas-vindas a todos vocês que se fazem hoje presentes em nossa Casa Legislativa. Eu coloco em discussão a ata da sessão do dia 13 do 5. Vereadores e vereadores que concordam permaneçam como estão. Então está aprovada a ata do dia 13 do 5. Solicito a nossa primeira secretária, a vereadora Tatiana, temos as boas-vindas no chão, para que proceda. Bem-vinda. Sejam bem-vindos, se a casa passamos a palavra à nossa primeira secretária para a leitura da primeira parte do expediente da sessão de hoje. Então, boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais colegas, os nossos servidores, em especial a nossa assessora jurídica, a doutora Maria Helena, ao público presente, recebendo os encaminhamentos do Executivo. Ofício número 155 de 2013. A sua excelência, o senhor Roberto Marcelo Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alagoa, Santa Catarina. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de leis para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 30 de 2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a anular totalmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 31 de 2013 altera perímetro urbano do município e dá outras providências. Solicitamos que o projeto de lei número 31 de 2013 seja apreciado em regime de urgência, sendo que tínhamos para o momento despedimos-nos atenciosamente em Roberto Nazaré, prefeito. Projeto de lei número 30 de 2013, de 20 de maio de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular totalmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular totalmente a seguinte dotação orçamentária constante do orçamento municipal vigente. Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, Departamento de Esportes, manutenção do Departamento de Esportes, lucrativos R$20 mil, um total de R$20 mil. Artigo 2º. O valor anulado conforme artigo 1º desta lei será utilizado para suplementar os seguintes elementos de despesas: Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, Departamento de Esportes, manutenção do Departamento de Esportes, aplicações diretas R$10 mil, manutenção da CNE, aplicações diretas R$10 mil, um total de R$20 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de maio de 2013, Novelis Ganzela, prefeito. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando o incluso projeto de lei que anula e suplementa dotações orçamentárias para um remanejamento de saldo de dotações que não serão utilizadas nesse exercício para reforço orçamentário no Departamento de Esportes, sendo que este remanejamento é fundamentado no artigo 41, 42 e 43 da Lei 4.320 de 1964. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 20 de maio de 2013. Novelis Ganzela, prefeito. Projeto de lei número 31 de 2013, de 20 de maio de 2013. Altera perímetro urbano do município e dá outras providências. Artigo 1º. O perímetro urbano do município de Água Doce passa a ser delimitado pela descrição constante dos anexos 1 e 2 desta lei, com 15.799 metros quadrados, 79 centímetros, e área total de 2.944.231 metros e 55 centímetros quadrados. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de maio de 2013, Novelis Ganzela, prefeito. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei que tem por objetivo alterar o perímetro urbano de Água Doce. As novas delimitações estão descritas
no memorial anexo e visualizadas no mapa que também fará parte da lei a ser aprovada por Vossas Excelências. Tendo em vista a instalação de indústrias na área ampliada do perímetro urbano e diante da necessidade de regularização destas perante o INCRA, inclusive com a finalidade de facilitar as operações financeiras para contrair financiamentos. É do interesse municipal a ampliação do perímetro urbano para, além de atender ao interesse das empresas instaladas na região, fomentar a instalação de novos empreendimentos no local, diante da possibilidade de fracionamento da área. Integrará a lei a ser aprovada o memorial descrito anexo, com o respectivo mapa, identificando perfeitamente a área delimitada como perímetro urbano de Água Doce. Diante dos motivos apresentados, encaminha-se o presente projeto de lei para que, discutido entre os senhores vereadores, seja aprovado e surta os efeitos pretendidos. Água Doce, 20 de maio de 2013, novela Prefeito. Sendo este projeto de lei pedido no regime de urgência para sua apreciação. Sendo que tínhamos encaminhamentos do Executivo, devolvo a palavra ao senhor presidente. Agradecemos a nossa primeira secretária da leitura da primeira parte do expediente da noite de hoje, Show do Mês 2021, a Lua, nossa assessora de imprensa. E agora passamos à segunda parte da leitura do expediente com o nosso secretário, o vereador Ivan. Meu cordial boa noite, a nossa plateia aqui presente, sejam todos bem-vindos. Em seu nome, filho do presidente, todos os colegas vereadores, doutora Marilene. Projeto de Lei Parlamentar número 004/2013, 17 de 5 de 2013. Jorge Jonas Linger, vereador do PP desta igreja, Casa de Leis, apresenta para a deliberação do plenário e, se aprovado, seja encaminhado para a sanção do Poder Executivo o seguinte projeto de lei parlamentar. Declara-se de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de Vista Alegre do município de Água Doce, Santa Catarina, e da outras providências. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública para todos os fins de direito a Associação de Moradores da Comunidade de Vista Alegre, inscrita no CNPJ número 02-189-268/000-1 dígito 49, com sede na linha Vista Alegre, interior do município de Água Doce, Santa Catarina. Artigo 2º. A entidade de que se trata o artigo anterior deverá atender o que prevê na Lei nº 991/35, de 28 de agosto de 1935, regulamentada por meio de decreto 50.517, de 2 de maio de 1961. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Poder Legislativo, Luiz Bedinho, município de Água Doce, 17 de maio de 2013, Jorge Jonas Linger, vereador PP. Senhor Presidente, senhores vereadores, Jorge Jonas Linger, vereador do PP do Poder Legislativo, Luiz Bedinho, do município de Água Doce, Santa Catarina, com o uso de suas atribuições legais, apresenta a Vossa Excelência e Vossas Senhorias este projeto de lei parlamentar, o qual visa tornar de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de Vista Alegre deste município, fundada por meio de seu estatuto em anexo, constituída em 2 de fevereiro de 1997, inscrita no CNPJ número 02-189-268/001-49, em anexo, cumprindo com as exigências e os requisitos estabelecidos para o recebimento de subvenções sociais. Deste modo, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do projeto de lei parlamentar. Atenciosamente, Jorge Jonas Linger, vereador PP, Poder Legislativo, Luiz Bedinho, município de Água Doce, 17 de maio de 2013. Água Doce, 16 de maio de 2013, ficha número 149/2013. A sua excelência, o senhor Roberto Marcelo Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Água Doce, Santa Catarina. Convite à audiência pública, prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2013. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, viemos através do presente convidar a Vossa Excelência e demais vereadores para participarem da audiência pública de prestação de contas de que se trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2004, do 5 de 2000, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2013, a qual será realizada no dia 29/5, com início às 13h30, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Água Doce, sendo que tínhamos para o momento
contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Novelli Sganzerla, prefeito municipal. Indicação executivo número 59/2013, de 20 de 5 de 2013. Autor Roberto Marcelo Ramos Fino. Propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de regularizar aproximadamente 20 lotes e dar escritura pública de propriedade individual para os moradores do bairro São José, do município de Água Doce, Santa Catarina. Senhores vereadores, Roberto Marcelo Ramos Fino, vereador e presidente do Poder Legislativo Municipal de Água Doce, Santa Catarina, no uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função, apresenta a Vossas Senhorias a indicação ao Executivo que tem por objetivo que esse estude a viabilidade de regularizar aproximadamente 20 lotes e dar escritura pública de propriedade individual para os moradores desses lotes do bairro São José deste município. Estão então sensível a essa realidade perigosa, encontra-se no site do Tribunal de Justiça a resolução número 011/2008 do Conselho de Magistratura de Santa Catarina, que instituiu o projeto Lar Legal. É possível regularizar esses lotes e dar escritura para esses moradores desde que o município tome a iniciativa. Ressalta-se que, se preciso for, para que os moradores desse bairro possam ter a escritura pública de seus terrenos e se proceda às adequações legais necessárias. Em especial, a alteração do artigo 41 da Lei Municipal, número 42/72, de 28 de fevereiro de 1972, denominado Código de Postura do Município de Água Doce, Santa Catarina. Diante dessa realidade, sugere-se ao Prefeito Municipal de Água Doce que determine a Procuradoria ou Assessoria Jurídica que inicie imediatamente o procedimento judicial no Fórum da Comarca de Joaçaba, nos termos da Resolução número 011/2008, para que se passe escritura pública de propriedade a cada morador desses lotes do bairro São José de Água Doce. Solicita-se que se considere o prazo de vigência dessa resolução para que qualquer falta de iniciativa ou de interesse do Poder Executivo Municipal ou do próprio Poder Legislativo não impeça o cidadão de obter o benefício. Vale ressaltar que esta matéria já foi objeto de proposição que já tramitou por esta Casa, sendo a indicação ao Executivo número 49/2012, de 17 de 9 de 2012, de autoria do presidente que na época estava na condição de vereador, cuja foi aprovada por unanimidade no dia 15 de outubro de 2012, porém tinha por finalidade regularizar todos os lotes e dar escritura pública de propriedade individual para todos os moradores do bairro Bom Jesus, antigo Coab, atendendo a 59 famílias. Assim, espera-se poder contar com o apoio de todos na discussão e posterior votação da presente indicação. Água Doce, 20 de maio de 2013, Roberto Marcelo Ramos, presidente. Era isso, senhor presidente, eu vou falar. Agradecemos ao nosso segundo secretário pela leitura da segunda parte do nosso expediente de hoje, pelas bonzinhas também sobre esse artigo. Passamos agora, então, a nossa líder de governo para que faça a defesa dos projetos oriundos do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqueles que não estavam presentes no início das leituras, em especial o senhor arcebispo e presidente da minha comunidade lá dos Três Pinheiros. Em relação ao projeto de lei número 30, que vem para a apreciação dos novos colegas, é somente para autorizar o Poder Executivo a anular orçamento dentro da própria Secretaria, mas na parte de manutenção do Departamento de Esportes, e transferir esse montante para a manutenção do Departamento de Esportes, que seria para o ginásio de esportes, e a outra metade para a manutenção da Comissão Municipal de Esportes do CME. Tá? Então, esses 20 mil que estão sendo transferidos seria para aquela associação que foi cancelada o projeto no início do ano, se os senhores recordam. Tá? E esse valor, como a associação não poderá comprovar a utilização dessa verba, a verba está sendo remanejada, então, para despesas de água, luz, telefone e manutenção do nosso ginásio de esportes,
e também para a Comissão Municipal do Esporte para viagens a campeonatos, uniformes, enfim, para a manutenção da CME. O projeto que veio para nós nessa noite como regime de urgência, o projeto de lei número 31, é em relação à alteração do perímetro urbano do município. Nós temos aí duas áreas a serem contempladas por esse projeto de lei. Uma delas é pertencente ao condomínio B. Mendes, tá? E a outra seria ali entre o Fruta até lá a madeireira do distrito industrial, que já é perímetro urbano. Então ficou uma área ali entre o perímetro urbano e uma área de perímetro rural, e essas duas áreas estão sendo deslumbradas aí para empreendimentos dentro do nosso município. Então, elas precisam fazer regularização com o INCRA dessas áreas para que esses empreendimentos possam dar andamento, então facilitando assim as operações financeiras. Então, nós pedimos o regime de urgência, já que esses empreendimentos dependem, então, de trabalhos junto às financeiras. Como houve uma certa dúvida em relação a esse pedido de regime de urgência, o assessor jurídico da Prefeitura está encaminhando-se aqui para a nossa Casa Legislativa para esclarecer maiores dúvidas em relação a esse projeto de lei. Sendo que tive o senhor presidente, devolvo a palavra. Agradecemos a líder do governo, a vereadora Tatiana, e passemos agora ao vereador Jorge para que faça a defesa do seu projeto de lei parlamentar. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, as vereadoras, nossa assessora jurídica, a doutora Maria Helena, a todos aqui presentes, pessoal responsável pela segurança pública, Corpo de Bombeiros, aos ex-vereadores aqui, todos os ex-vereadores aqui presentes, demais funcionários públicos também, a secretário, a Nica, da Assistência Social, Claudete, do Conselho Tutelar, e todos aqui presentes. Em relação a esse projeto de lei parlamentar, que eu venho trazer aqui para dentro dessa casa, assim pedindo a declaração de utilidade pública da Associação de Moradores da Comunidade da Linha Vista Alegre no nosso município. Como todos conhecem já essa comunidade, a gente está pedindo isso para facilitar a vinda de subvenções a essa comunidade. Como a gente vê que muitas comunidades precisam de recursos para elas poderem se manter. Então, nós estamos em busca desses recursos e precisamos dessa declaração de utilidade pública. Sendo assim que já está descrevendo tudo, a denominação CNPJ e também esse artigo que estamos pedindo aí, que vai atender o que prevê a lei 91/35 de 20 de agosto de 1935 e regulamentada por meio do decreto de 2 de maio de 1961. Então, até estou trazendo aqui para dentro dessa casa para todos os vereadores analisarem assim, e seria isso como um pedido de urgência, essa votação desse projeto. Pois assim tem um tempo meio curto e se a todos assim entenderem, eu pediria esse pedido que seria votado com regime de urgência. Seria isso, senhor presidente, eu vou para falar. Agradecemos a defesa do vereador Jorge, nosso comandante do Corpo de Bombeiros, está tranquilo, mas sabemos que o senhor está de plantão hoje, né? E eu acho que ninguém vai se incomodar se o senhor for chamado, até mesmo tocar aí o seu rádio amador em função que o senhor está em trabalho, né? Pedimos para a doutora aqui, o Jorge já levantou, pela nossa diretora, os vereadores todos, né? Mas para nós se familiarizando com a nossa polícia civil, faço questão também de frisar, né? O nosso responsável pela delegacia, né? Evandro Bruno Reis da Silva, é isso? Né?
E também temos aí os policiais civis, né? Tanto o Paulo como o Luiz Henrique, que esses, né, mais um rico popular, se nos permite chamá-lo assim, são mais conhecidos nossos aí da nossa querida cidade. Dando continuidade, apresentamos essa indicação, propondo aí que o Poder Executivo, seja bem-vindo, ex-vereador, propondo que o Poder Executivo estude a viabilidade de regularizar aproximadamente 20 lotes no nosso bairro São José. Os lotes ainda estão sem uma plena regularização. Hoje nós temos a resolução número 11 de 2008 do Conselho de Magistratura de Santa Catarina, onde instituiu o projeto Lar Legal. Eu tive, ano passado, a oportunidade também de apresentar uma indicação semelhante, na época direcionada, então, à nossa Coab, que hoje é bairro Bom Jesus. Foi aprovado, surgindo na época por unanimidade, né? E, infelizmente, não foi tomada nenhuma providência. Aproveitando agora a possibilidade do Poder Executivo, tivemos autorização do prefeito Novelli de fazer esse meio de campo junto à MOC, para que eles venham e façam o levantamento. Então, a ideia é nós fazermos um levantamento dos 59 lotes da nosso bairro Bom Jesus, Antiga Coab, e agora temos aí aproximadamente a Claudete, chefe da computação, está levantando, mas ela por cima. E hoje nós temos 20 lotes aqui no bairro São José também, que ainda não tem escritura. Então, o município, por intermédio da MOC, faria esse levantamento e a assessoria jurídica pensaria em juízo para que se transforme, né, se conceda a escritura pública a todos esses lotes. Aí, no caso do trabalho jurídico, né, teria a cargo aí da assessoria jurídica da administração, sem custos, né, para as famílias atendidas. Então, estaríamos dessa forma e contemplando, logo, apesar que se depende de um processo jurídico, possamos aí estar contemplando e entregando a escritura pública aí para em torno de quase 59, quase 80 famílias aqui no nosso município. Dando continuidade e alertando, como nossa líder de governo já colocou, né, em função do regime de urgência do projeto que altera o perímetro urbano, está se deslocando a assessoria jurídica do Joaçaba, para que a gente possa mandar aqui da nossa... Seja bem-vindo ao prefeito municipal. Hoje a presença do prefeito está se dirigindo, o prefeito determinou que a assessoria jurídica viesse então aqui à nossa casa hoje, para que possamos sanar todas as dúvidas a respeito do projeto da ampliação do nosso perímetro urbano, para que então, sanando, e se consigamos sanar todas as dúvidas, possamos então aprovar esse projeto de um interesse muito grande hoje para o nosso município, né, prefeito? Eu diria, quanto às dúvidas a respeito desse projeto, além de nós temos aqui a líder do governo preparado também, logo está chegando a assessoria jurídica para nós zerarmos, né, possíveis questionamentos. Dando continuidade, então, passamos a palavra aos líderes de governo, começando aí com, líder da bancada, começando aí com o líder do PSDB, vereador Evandro, fica à vontade. Então, assim, por sugestão, se isto pode acatar ou não, quer dizer, em relação ao projeto 31, tendo algumas dúvidas, vou deixar para ouvir ninguém opinar. A gente viu o jurídico, inicialmente, né? Na minha opinião, ele pediu para não opinar sobre ele agora. É possível? Sim. O projeto de lei número 30 simplesmente uma alteração, uma mudança no dinheiro destinado, que já viria para a associação desportiva, mas não vai haver legalidade para transformar e direcionar esse dinheiro ao esporte. Então, como repassa o departamento de manutenção, é a manutenção da estrutura física.
e R$10.000 para a CME Comissão de Esportes, para a compra de uniforme, material, e o uso das nossas crianças, nossos alunos, nossos atletas e a participação em jogos. Eu sou favorável. O projeto entraria no Hospital para o Estudo. O projeto de lei parlamentar número 04 de 2013, que declara-se de utilidade pública a comunidade de Vista Alegre. Talvez esse seja o caminho que as comunidades estão tendo que ter para que legalmente elas consigam uma subvenção, um recurso para que possam se manter as comunidades em pé, e mantendo essas comunidades em pé, consequentemente teremos mais pessoas no campo. Isso é uma forma de segurar o nosso povo lá. Também sou favorável. E a indicação executiva número 59 do colega Fino, da escritura para as casas, nada mais justo. Há muitos anos essas pessoas estão naquela propriedade, naquela moradia, e tendo a lei que agora os ampara, nada mais justo por parte do Legislativo e do Executivo dar uma atenção especial e que se legalize todas essas famílias. Era isso, presidente, que eu vou falar. Agradecemos ao líder do PSD, vereador Evandro, e passamos ao líder do PT, vereador Jorge. Sobre a indicação da autoria do presidente, número 59, da regulamentação desses lotes, da escritura pública de propriedade para os moradores do bairro São José, concordo, sim, dentro de todos os parâmetros legais, concordo com a indicação e a sanção desse projeto. Sobre o projeto de lei número 030, essa transferência de dotação orçamentária aí, também sou totalmente favorável, sempre visando o apoio ao esporte no nosso município, sendo que é destinado a CME e o ginásio. Temos que dar sempre o maior apoio ao esporte no nosso município, senão acabamos perdendo também espaço, como já também aconteceu a questão do bolão aí no nosso município. Então temos que procurar dar suporte para manter o que temos aí no nosso município. Sou totalmente favorável a esse projeto. Sobre o projeto 031, alterar o perímetro urbano do município aí, seu assessor jurídico vem nessa casa, então, diante disso, temos dúvidas, acredito que serão sanadas aí, porque se trata de um projeto assim, de alta natureza, e às vezes seria necessário uns dias para melhor amadurecimento. Nada contra, sempre favorável às empresas a se instalar no nosso município e se expandir. Mas vamos aguardar então a presença do assessor jurídico aí, para ver se sana nossas dúvidas. Seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra. Agradecemos ao líder do PT, vereador Jorge, né? Passamos agora ao líder do PSDB, vereador Cássio. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo em seu nome e os demais colegas, a doutora Maria Helena, assessora jurídica desta casa, o senhor prefeito municipal em seu nome e os demais presentes. Com relação à indicação do senhor presidente, que trata do título público de propriedade a 20 famílias, acho que concordamos é reconhecer o direito de propriedade que a nossa sociedade capitalista impõe. Com respeito ao projeto de lei número 030, a respeito da adequação dos saldos das contas, concordamos, isso aí é a administração que vai decidir a melhor forma de utilizar os recursos. Com respeito ao projeto de lei 031, que trata da ampliação dos limites urbanos da cidade, eu acho que para nós termos configurado a ampliação e começar a melhorar o nosso desenvolvimento da cidade, é necessário isso, porque vocês pensem quantos anos faz que o município não tem um bairro novo, né? E agora, nesse instante, está se criando um espaço, um local para termos um bairro novo, para a gente poder ter indústrias e residências,
E esse pessoal vai vir aqui trabalhar ou trazer seus negócios e terá, assim, um local para fazer isso. Isso é indicativo de progresso, né? Concordamos. O projeto de lei parlamentar 04 do colega Jorge, nós precisaríamos ver algumas informações. Eu tenho aqui uma dúvida no artigo 2º, que diz que a lei determina os requisitos, e a gente precisaria saber esses requisitos para que essa associação seja declarada de utilidade pública. Agradeço e devolvo a palavra ao senhor presidente. Agradecemos ao líder do PSD. Vamos agora, que a doutora Maria Helena retornar aqui, que ela está tentando localizar o Padre Zezinho, né? Mas já vamos tentando. Já está aí, ó, chegou, seja bem-vindo. Também dar as boas-vindas ao Thiago. Lidamos aí nosso repórter Ernesto, da Rádio Tropical. E gostaríamos já em seguida, também, vereador, já tentar sanar essa dúvida. Eu não escondo a ansiedade do vereador Jorge, em função do prazo aí nós vamos tentar sanar isso. Doutora, eu pediria a gentileza aí que podemos sanar a dúvida que o vereador Carlos lembrou em cima do projeto parlamentar para o DN. Ele não estava inclinado, colega. Os requisitos para a associação seja declarada de utilidade pública, que fala a lei. Eu não tenho conhecimento. Para votar, se for de urgência, é bom a gente saber. Né? Ela não pode ter fins lucrativos, ela tem que ser composta por membros da própria comunidade e ela tem que ter um determinado número de membros para compor a diretoria. E o que rege é o estatuto. Tem um estatuto anexo, eu analisei e ele preenche todos os requisitos. Sentado? Obrigado, doutor. Às vezes assim, para se for necessário fornecer uma palavra também, né, doutor? Eu vou já providenciar. Vamos sanando todas as vezes. Dando continuidade à nossa líder do Comitê da Vereadora, mas muito uma palavra para comentar. Cumprimento o senhor presidente, em seu nome todo e mais colegas vereadores, a senhora Maria Helena, público presente, cumprimento o prefeito municipal, em seu nome todos os diretores, a nossa posição militar, civil, direitos, o público está aí, uma honra que escrevemos em nossa casa. Então, quanto ao projeto 31, vamos aguardar, né, a solução, claro que assim, a expectativa da instalação de indústria facilita o desenvolvimento do nosso município também, uma área residencial que será assim, de grande importância na nossa comunidade. Mas daí as dúvidas dos colegas vamos aguardar, né? O projeto de lei número 30, a transferência de situação orçamentária, então, remanejamento de recursos para manutenção e o andamento dos trabalhos na CME e no nosso ginásio do esporte. Então, eu sou favorável, que seja aplicado e que nada fique a desejar. Quanto ao projeto de lei 04, considerar de utilidade pública da Associação de Moradores da Comunidade, todas é uma saída, né, por causa, inclusive, de todos os esforços que foram feitos, né, para que eles consigam ter recursos. Então, é habilitar as comunidades, se ela está enquadrada dentro dos quesitos que são exigidos, então, sou mais que favorável. Quanto à indicação 59, que vem regularizar aproximadamente 20 cargos. Então, todas as pessoas que estão em estado irregular, é um direito do cidadão, um trabalho social, dando a eles a oportunidade do direito de propriedade. Então, a escritura pública, com a finalidade de realizar o direito deles terem uma propriedade. Então, também sou favorável. Acredito que essas pessoas se sentirão melhor pela nossa comunidade, estamos sendo
incríveis no setor social, importância para eles, para a nossa vida. Então, seria isso, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Agradecemos a líder do PMDB, né? A respeito ainda dos projetos que nós vamos abrir a palavra, ainda se alguém mais tem alguma dúvida, a respeito dos projetos que deram entrada. Em princípio não. Então, passo a palavra à nossa líder do governo, vereadora Tatiana. Bom, senhor presidente, em relação ao projeto de lei número 31, que altera o delito do ano, na verdade, para esclarecer para o nosso público, as dúvidas dos colegas podem me corrigir, não é em relação ao projeto em si. Nós, antes da sessão, nós procuramos conversar, foi mostrado a todos o mapa, onde demonstra claramente onde seriam essas duas áreas contempladas pelo projeto de lei. A dúvida seria em relação à tramitação de regime de urgência. Então, eu peço que o nosso assessor jurídico da Prefeitura, o doutor Leonardo, nos esclareça, se puder vir ao público, para nos esclarecer as dúvidas dos nossos colegas. Doutor Leonardo, fique à vontade, faz favor. Eu quero aqui também, antes do doutor Leonardo começar a tirar as dúvidas, né? Agradecer mais uma vez aí a preocupação do Noveco, né? Quando se reunimos aqui e foi levantado dúvidas, automaticamente o prefeito já acionou a assessoria jurídica e veio lá de Joaçaba justamente, né? Saiu na corrida lá, justamente para podermos sanar essas dúvidas em função da urgência desse projeto, né? Antes do doutor começar a se manifestar, doutor, eu até pediria para a Tati, eu me preocupo muitas vezes, nós aqui vereadores já vimos. Pelo menos vamos levantar aqui o mapa, Tati, pelo menos se você dá uma noção para quem está nos assistindo hoje, como está o nosso perímetro urbano e a forma como ele iria ficar, certo? Então aqui, deixa eu ver, só para mim. Só vou mudar ele para lá que a gente fica sentido Santo Antônio, certo? Então aqui, ó. Aqui na segura fica nossa. Essa parte aqui seria onde iria contemplar então o loteamento de Mendes, é isso? Essa parte verde. Aqui nós temos o nosso distrito industrial que já foi tornado de perímetro urbano e o nosso perímetro parava aqui. Então agora o executivo está propondo, e está aqui o projeto, para ser hoje apreciado, de nós tornarmos toda essa parte aqui verde, então, também perímetro urbano, né? Então está aqui hoje o mapa, né? Os vereadores que já viram. E agora nós passamos então ao doutor Leonardo, seja bem-vindo à nossa casa legislativa, doutor, e a gente depois abre a palavra aqui para eventuais questionamentos. Então, obrigado. Boa noite a todos. Tem dois aspectos importantes que eu quero ressaltar sobre esse projeto. Um é quanto ao mérito dele em si, e outro sobre a possibilidade de votação em regime de urgência. O primeiro aspecto, que é quanto ao mérito desse projeto, eu tranquilizo os proprietários pelo seguinte: essa expansão urbana, quando atinge chácaras ou áreas rurais numa cidade, ela não remete essa área imediatamente para o cadastro do IPTU e cobrança de imposto predial territorial urbano. Ela depende da vontade do proprietário de passar a matrícula do imóvel de área rural para urbano. Então ele continua sendo tributado pelo ITR, Imposto Territorial Rural, porque vale a atividade preponderante ainda existente sobre a área. Então, o assunto para tranquilizar, existem várias situações em Água Doce, que a área urbana se expandiu e ainda não se consolidou, é utilizado como área rural. Quanto à viabilidade de se votar em regime de urgência especial, eu confesso que desembarquei do carro e para cá não tive tempo de conferir aspectos legais de disposição legal da lei orgânica e do regimento interno. Só trago para Vossas Excelências a seguinte colocação. Não só de leitura e de conhecimento jurídico vive o direito, o profissional do direito, mas sim de experiência. Eu já tive experiências judiciais aqui em Água Doce mesmo, de existir disposição no regimento interno de que tinha que ter uma determinada tramitação o projeto de lei,
mas foi encurtada essa tramitação por votação pelo plenário, dizendo que dispensava os pareceres das comissões. Eu lembro muito bem, faz uns 10 anos atrás, eu ingressei em juízo a pedido de um vereador que sentiu que a lei foi lesada, que não houve a discussão necessária. Na época, o doutor José França, era juiz da comarca, ele falou o seguinte: que embora exista a disposição, preferencialmente ela deveria ser respeitada, mas quem é dono de dizer se está apto ou não a votar, se dispensa ou não pareceres, se pretende se assessorar de mais conhecimento técnico específico, é o plenário. Então, qualquer disposição que diga como devo ou não devo fazer, se o plenário resolve fazer diferente, não vai ter execuibilidade essa lei ou essa disposição legal. É importante que, do ponto de vista prático, que Vossa Excelência estejam aptos ou não a votar e que o plenário delibere sobre a dispensa de parecer ou não. Dispensa ou não dispensa de parecer. É isso que eu posso colaborar sumariamente com Vossa Excelência. Obrigado. Agradecemos por enquanto, permaneça, por favor, doutor. E agora está aberto diretamente para nós sanarmos todas essas dúvidas que por hora aí estavam pairando ou ainda pairam, né? Fiquem à vontade. Quem quer fazer uso do microfone, como questionamento. Vereador Jorge, à vontade. Boa noite, doutor. Bom, o doutor já colocou aí algumas coisas assim, só que eu queria assim saber uma garantia assim que se permita, que se conste em lei e tal, a alteração assim do perímetro urbano com votação de regime de urgência desse projeto, para trazer uma segurança, que eu francamente assim nada contra, sempre favorável à expansão do nosso município, a criação de indústrias, né? Quanto mais vir, melhor para o nosso município, mas assim está me trazendo uma certa insegurança com relação ao pedido de votação com regime de urgência. Agradecemos a participação do vereador, por favor, doutor. No mundo jurídico, a garantia é relativa. Depende da vontade de quem quer agir contra o ato jurídico e do pensamento de quem vai julgar. Eu tenho que tomar cuidado para me manifestar, vereador, porque senão saio do campo jurídico e começo a entrar numa seara que é particular de Vossas Excelências, que é o voto. Eu já ressaltei antes, Vossas Excelências votam pela quebra do regime normal, pela dispensa de parecer, se encontrarem aptos a votar, convencidos de que a matéria está madura a votar e que não existe mais dúvida. E qual é a função das comissões? Analisar questões de legalidade, constitucionalidade, orçamento, finanças. Então, são esses aspectos técnicos que Vossa Excelência tem que estar à vontade para dizer que estão em condições de votar. Mas eu não vou até aqui, daqui para frente, eu Vossa Excelência tem que estar à vontade mesmo ou não. Agradeço ao doutor. Continua aberto aí para mais algum questionamento, alguma dúvida. Mais ninguém quer fazer uso da palavra. Então, doutor, vai fazer suas considerações, se não fique à vontade. E acredito aí que a dúvida aí já não foi respondida, se foi sanado, não sabemos ainda, né? Mas fique à vontade. Um aspecto importante e acho que percebem que o legislativo sempre toma cuidado para votar a matéria em regime de urgência, é o efeito que o projeto vai gerar, não o fato de ser em regime de urgência. Tá? Por isso que eu me preocupei em esclarecer Vossa Excelência que uma área rural abrangida pela expansão urbana, ela só deixa de pagar o ITR e vem efetivamente para a área urbana quando a atividade preponderante muda. Isso também não é só disposição legal, é prática judiciária que demonstra isso. Tanto que o ato de mudança no registro de imóveis depende exclusivamente do proprietário. Não tem como obrigar o proprietário lá e requerer que mude de rural para urbano. E quando não fizer essa mudança, quando estiver criando gado, lavoura, finalidade rural, vai ser taxado de ITR. Na hora que fizer um loteamento, com todos os requisitos, vai ser taxado pelo ITR. Então, eu vejo que as câmaras de vereadores se preocupam sempre com o efeito da lei votada em regime de urgência, que não venha lesar o cidadão, depois dar uma gritaria com razão. Por isso que eu tenho essa parte. Presidente, agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, doutor.
Fique à vontade, Eu posso uma questão lá. Obrigada, doutor Leonardo, pelos esclarecimentos, mas como assessora jurídica dessa casa, e em nome de um dia ter prestado concurso, eu solicito a Vossa Excelência que conste em ata que a assessoria jurídica dessa casa orientou no sentido que se mantivesse os pareceres das comissões, por entender que, por mais que o plenário seja soberano, um projeto dessa natureza, dessa envergadura, deveria ter os pareceres. Respeito e curso as orientações do Dr. Leonardo, respeito o posicionamento dele, mas como assessora jurídica, eu preciso que conste em ata e mantenha a minha orientação. O projeto da natureza de alterar um perímetro urbano, por mais que seja benéfico, poderia se convocar uma sessão por um ou 2 dias e se ter os pareceres. Esse é o meu pedido, que se conste em ata. Com certeza, doutora, isso vai ser constado assim, né? Ajudem-nos a fechar um bilhete para o grupamento. Hoje nós estamos com a Joana aqui nos assessorando, né? Mas, como sempre, trabalhamos nesse sentido, né? Fazemos questão. No ano passado eu fui trabalhando bastante nessa. Não votar em regime, né? Até mesmo aqui faço questão de justificar, os prefeitos sabem da nossa posição quanto a projetos em regime de urgência, mas hoje à tarde, né, quando chamado pelo prefeito, disse: filme, você não tem como mais segurar, em função, e já que os interessados estão vindo amanhã para fechar o negócio. Então eu me curvo, né, e tenho certeza aí, né, prefeito Novelli, respeito também a posição da nossa orientadora jurídica da nossa Casa Legislativa, importantíssimo, é o debate, né, Sérgio? Tudo que a gente sempre defendeu, né? Então eu acho que está aí lançadas as posições, né? E vamos continuar vamos continuar a nossa sessão, né, debatendo se for necessário, né, e dentro ainda do pequeno expediente, continua aberta aí a palavra referente aos encaminhamentos que vão entrar no grupo de hoje. Ninguém mais quer fazer uso da palavra? Mais ninguém? Então, dando continuidade, vamos passar então para o nosso grande expediente, aí, motivo também hoje do corpo aí inicial do nosso município, também está presente na nossa Casa Legislativa. Convidamos e agradecemos a presença do senhor José Carlos Toporoski, popular Zezinho, secretário de Desenvolvimento Social e Comunitário do município de Três Itias, e vai nos falar aí sobre o CONSEC, assunto já debatido nessa casa, né? E agora aí, com certeza, aí a sua presença, o uso aqui da tribuna, faz favor, Zezinho, sinta-se em casa, vai abrilhantar e nos trazer e amadurecer mais ainda esse grande quesito aí, que é segurança. O microfone é seu, a casa é sua, fique em casa. Boa noite a todos. Senhor presidente, em seu nome, cumprimentar a todos aqui. Com alegria, assim, de estar aqui nesse momento, de falar sobre o Conselho Comunitário de Segurança, que ele já tem lá em Três Itias. Então, primeiramente, dizer à comunidade que para que o Conselho se realize, inicie, é necessário que a própria comunidade sinta essa necessidade. Nós, em Três Itias, através dos vários setores organizados, nos organizamos no momento em que começamos a ver algumas questões que eram importantes para dizer que não é só tarefa do poder público, né? É uma coisa importante que a gente, como eu tenho falado lá em Três Itias, de resgatar. Quando você pega a Constituição, em qualquer coisa que fale, qualquer item ou situação, ele diz: é dever pessoal, comunitário, sociedade e do poder público. O poder público é o quarto item quando se refere a algumas situações. Só que, diante de algumas situações que nós nos encontramos hoje, tem que ser inverso. Qualquer problema vem direto para o setor público para resolver. Então, o Conselho Comunitário é uma das maneiras de você trazer a comunidade a assumir as responsabilidades que é o papel do cidadão. Então, através também dos setores organizados. Então, nós organizamos lá e tivemos a presença do Major Hack, que é o responsável dentro da nossa região para organizar nas comunidades. Então, são um grupo de pessoas que se reúnem, né? Nós temos toda a primeira segunda-feira do mês a reunião em que tem esse grupo que se reúne para discutir
a comunidade. Então nós discutimos segurança, nós discutimos alguns problemas, às vezes entra trânsito, várias situações que estão acontecendo na nossa comunidade, nós trazemos presente. Um outro ponto importante que nós estamos trabalhando no Conseg Três Itilhas, e que também é importante trabalhar nas comunidades, que é uma coisa que eu gosto de dizer assim, ó, as pessoas que fazem parte através das entidades, elas têm que ir lá representativas da entidade, que é o quê? Antes de ir para a reunião, ele tem que se reunir com a sua entidade. Porque tem uma coisa assim, de vez em quando nós vamos representando nós mesmos. Se eu sou da associação de moradores, mas aí quando é que você se reuniu com a tua associação? Quando é que se reuniu os sindicatos, trabalhadores rurais, a Rotary Club, Clube de Serviço, Clube de Mães? Então as pessoas têm que fazer aquilo que eu digo. Quer dizer, quando leva os anseios, ele tem que olhar para trás e ter um grupo que ele representa. Quando ele volta da reunião, ele tem que ir lá no grupo e dizer, foi tratado esses assuntos e determinada que se faça isto e aquilo. Então, nesse sentido que é muito importante também resgatar que as entidades mantenham essa reunião e esta comunicação. O Conseg, ele traz esse apoio. Nós, dentro da comunidade, já podemos sentir isso através das entidades que nós estamos, que são participantes do grupo. Uma outra parte importante que a gente vê do Conseg Três Itilhas, nós fizemos, que é junto à Polícia Militar, principalmente nós temos uma parceria muito grande, são certas dificuldades que às vezes nós lá tínhamos na relação comunidade, Polícia Militar, e a gente foi tentando trabalhar, seja nós nos aproximando da polícia, sentindo, todos nós sabemos das dificuldades que a nossa Polícia Militar tem em algumas situações, fomos ouvindo e fazendo esta aproximação. Também ouvindo a comunidade em certas situações e trazendo a Polícia Militar para nós resolvermos certas situações que aconteciam na nossa comunidade. Então isso também traz esta aproximação, né? Claro, se cada um de nós aqui representa a entidade, a gente sabe, né? Às vezes é muito fácil a gente criticar, xingar, falar mal, mas aí às vezes quando você vai lá, senta com as pessoas, aí você começa a entender algumas situações. E aí você começa a ser mais parceiro das pessoas. E isso também foi fazendo que a nossa comunidade tivesse essa aproximação junto à Polícia Militar de Três Itilhas. Isso é importante. Por quê? Porque quando você começa também a saber de certas situações, prestar atenção. A gente diz assim um pouco lá em Três Itilhas, que é isso aí. Quer dizer, você está andando, você de repente olhou ali, peraí, esse carro, essa placa, não é de Três Itilhas, ou não é de uma redondeza em situação, já faz uns 2 dias que está parado. Quer dizer, você começa a perceber, naquela casa estava fechada, mas agora tem luz. Quer dizer, é a resgatar também aquilo, ser solidário com o nosso vizinho, ser atento às necessidades da comunidade. Hoje, uma questão também assim, vamos pegar um problema de briga de vizinho, ou briga de familiar. Às vezes, a gente está atento. Hoje é importante que a gente esteja atento como é que essas coisas acontecem. Trazendo também ao que compete à Polícia Militar, trazendo o que compete à comunidade para resolver certas situações. Então isso também é muito importante de fazer, que haja este diálogo. E aí você começa a fazer que a comunidade toda seja participante e esteja atento a essas situações. Meninos e meninas na rua depois de determinado horário, ou em situação de risco, como é que se diz? Violência sexual, drogas, a gente percebe, então a gente está atento. Algumas pessoas começam a ser mais participantes, porque muita gente, mas eu não quero me incomodar. Então você começa a dizer, não, se você levar em tal local, você pode trazer informação. Polícia Civil, Polícia Militar, o Conseg também trouxe um pouco, existe agora esse grande número, que eu digo o grande número, que é a questão do Disque 100. Quer dizer, às vezes você sabe de situações, não quer conversar no seu município,
Diz que sim, direitos humanos. Caindo lá, você não precisa se identificar, você dá um relato do que está acontecendo, daqui uns 3, 4 dias, polícia militar, ou dependendo, polícia civil, ou conselho tutelar, assistência social estará recebendo a informação sobre determinado assunto que está acontecendo. Então as pessoas se tornam mais participativas. Eu percebo que essa questão para nós, né, lá do Consegue em 13 Tiras, veio trazer isso. Que as pessoas se tornem mais participativas e muito mais entidades nós conseguimos trazer para dentro do Consegue. Também, o que faz o Consegue? Aproximar e integrar mais a polícia e a população. Planejar a ação comunitária e avaliar os resultados. Encaminhar coletivamente as denúncias. Levar diretamente à autoridade superior as reivindicações e as queixas da comunidade. Auxiliar no combate às causas da violência e da criminalidade. E desenvolver campanhas educativas visando orientar a população. Quem pode participar? Esse é um folder técnico da própria Polícia Comunitária do Estado de Santa Catarina. Qualquer pessoa idônea que esteja disposta a colaborar com o bem-estar da comunidade ou as entidades comunitárias já existentes. Se você está interessado, reúna um grupo de pessoas do seu bairro ou da sua cidade e propõe esse Conselho Comunitário de Segurança. Quem é que vai ganhar com isso? Em primeiro lugar, você. Porque esta é uma maneira inteligente de melhorar a proteção da sua família. Tem aquela famosa história, vieram buscar fulano, não liguei porque eu não sei o quê. Ciclano, até que vim buscar você. Quer dizer, às vezes, nós fazemos parte da comunidade. Nós fazemos parte daquela rua, daquele bairro. Então, eu sou também beneficiado quando tem essa proteção conjunta. A comunidade como um conjunto, por quê? Porque todas as entidades estão participando, né? Porque os membros do conselho poderão ajudar no controle e vigilância. E a polícia, porque passa a contar com a ajuda da comunidade em seu trabalho, que muitas vezes é bastante difícil e muitas vezes complicado, né? Porque, digamos, dependendo, eles vão lá numa ação, se não tiver quem diga para eles aconteceu assim ou assado, eles não vão ter condições. Então, o conselho comunitário se torna essa parte importante. Tarefa, como eu disse inicialmente, é organizar, fazer uma reunião, chamar o Major Hack, né, que é o responsável para fazer aqui na nossa região. Ele vai dar como formar a diretoria, né, ainda se forma a diretoria. Depois, eles têm um estatuto que também deve ser seguido, né? Depois, aí você faz a posse e o grupo se reúne constantemente. Nós fazemos uma reunião por mês, como eu disse, sempre é importante com uma pauta, com algumas atividades, né? Para que se faça, os membros se sintam participantes, com um debate. Nós, de vez em quando necessitamos, né, pedimos, seja o poder público, algumas pessoas que venham também falar de alguns assuntos que são pertinentes aos interesses da comunidade. E aí o grupo se reúne e vai também fazendo esta informação. Eu percebo que assim, o importante desse conjunto é que as pessoas percebam onde é que nós podemos falar, né, de diversas denúncias, assuntos, né? Então, assim, nós também agora começamos a fazer uma descentralização, como o nosso município é um município pequeno. Então, o que nós fazemos? Nós temos só um conselho para todo o município, mas nós estamos visitando as comunidades e os bairros, onde a gente também fala o que é o Consegue, onde nós também ouvimos a comunidade, vemos desse conjunto, né, o que se refere ao poder executivo, o que se refere à polícia militar, o que a própria comunidade pode resolver, né? Muitas vezes são situações que, se não estiver a comunidade e não estiver se reunindo, não se resolve. Então, também a comunidade é muito parceira nesses momentos. Por aqui é mais ou menos assim, estou aberto a perguntas, né? Questionamentos? A hora é agora. Temos um mestre de quesito, quesito aqui, consegue, né? Não, mestre também não. Estamos aprendendo, faz 2 anos que nós estamos lá. É aquilo que eu digo, isso é uma experiência, pessoal. De vez em quando tem baixas, nós também tivemos assim os momentos, e a gente também vai aprendendo. Eu vejo que a grande importância é aquilo que eu falei assim, se nós conseguirmos
como consegue, né, fazer que a comunidade participe, os grupos organizados, né, isso é muito importante. Nós temos, no município já tem os conselhos de assistência, de saúde, tá? Mas esse eu sempre digo, é um pouco mais, porque ele trabalha como um conjunto que a própria sociedade, a própria comunidade se organiza, né? O Poder Executivo ele está presente com alguns setores, mas, como eu digo sempre, é a própria comunidade que tem que descobrir que ela é responsável pela segurança. A Polícia Militar, a Polícia Civil, os outros setores, eles ajudam. Mas se a comunidade não se ajudar, não adianta. Vai patinar, como eu brinco sempre, né? Nós temos aqui, secretário Zezinho, deixa eu ver como vereador, fique à vontade. Primeiramente, muito boa noite, gostaria de agradecer a sua participação. Não é um questionamento, é uma colocação assim. Aconteceu comigo, para os senhores terem uma ideia, há poucos dias, a questão da polícia, placa de fora, o senhor falou um exemplo, aconteceu comigo, ia trabalhar, automóvel, placa de fora, a polícia foi lá, o militar nosso de Belo foi lá no corpo, da placa. Aí desbloqueei a delegacia, fui fazer justificativa, que o automóvel era negro, tal, simplesmente isso aconteceu, parabéns a eles. Antes, existe uma diferença no percentual, antes e depois da criação do Conseg, que vocês conseguiram observar a melhoria que eles tiveram em termos de número, algum dado estatístico? Não, dado estatístico a gente não tem, mas a gente percebeu que houve uma aproximação junto com a Polícia Militar, na conversa, a comunidade está mais atenta, né? Nós estamos procurando fazer esse trabalho, que é um trabalho assim, de conversar com as pessoas, orientações, palestras. Então, vendo isso também a gente percebeu que as pessoas estão mais atentas às situações. Eu digo assim, porque eu brinco assim, a gente recebe muito, eu sou aquele que qualquer coisa que acontece, né, às vezes tem o nosso assistente social, às vezes diz, né, muita coisa cai sobre mim lá com informação, nossa, assim, eu vi tal coisa, resolvo, né, para onde levar. Eu tenho visto assim que tem vindo muito mais informações, né? Então quando tem pessoas do Conseg, eles trazem porque eles já sabem. Não sei se é porque só o Conseg, mas porque as pessoas começam a ter essas informações e elas começam a ter mais segurança nas pessoas que estão ali dentro do Conseg. Agradecemos pela verdade. Primeiramente, agradecer o seu pronto atendimento aí no nosso convite junto com a colega Marli. Foi através da nossa indicação aqui que estamos muito felizes hoje de receber o senhor aqui para dar esses esclarecimentos. O meu primeiro contato com o Conseg, eu sou moradora dos Campos, perto da BR-153, nós tínhamos um problema muito grande de furtos, e, enfim. E participei de uma reunião de WhatsApp, onde foi a primeira vez que eu ouvi falar do Conseg, que originou aqui, juntamente com a colega Marli, essa nossa indicação para a criação do Conselho do nosso município. Só para ressaltar, eu acho dois pontos importantes aqui que o senhor bem colocou para nós. O primeiro seria de que a nossa pretensão não é de eximir ninguém de responsabilidade alguma em relação à segurança. Então, muito pelo contrário, é aproximar a comunidade, aproximar as pessoas de quem tem essa responsabilidade e ajudá-los sabendo que eles têm uma estrutura, vamos dizer assim, restrita para que consigam atuar nas suas atividades. E o segundo ponto, como o colega Leandro questionou em relação à estatística, o que eu vejo também, citando como exemplo a instalação da Polícia Rodoviária Federal lá na 153, é a questão da inibição. Uma comunidade organizada, ela inibe ações. Então, em relação às estatísticas, a gente também não tem esse levantamento, mas eu creio muito nisso. As pessoas unidas e sendo cientes, e todos serem cientes de que há uma comunidade organizada, isso inibe muitas atividades que não são... Principalmente aquilo que a gente dizia assim, ficar atentos, né, da comunidade. Ele falou da questão do carro. Essas coisas, às vezes, né, não só de carro de fora, porque a gente diz de fora, por causa, digamos, eu tenho falado sempre ali em volta da escola, perto da igreja, né? Então eu passo, circulo, então eu tenho visto tal hora, esse dia lá, vi carro de Salto Veloso e de Caré. Daí você espera, mas primeiro que agora, digamos, uma outra questão é que antes tinha a aula à noite.
Quer dizer, o que esse pessoal está fazendo? E a gente já conhece, vai pesquisar. Então você começa a fazer que todas as pessoas comecem a ficar com um olhar diferente. Né? A história, eu vou pegar que nós levantamos um dia, a história do Banco do Brasil. Pessoas passaram, notaram que no Banco do Brasil lá tinha alguma coisa diferente, mas daí também viram o carro, mas ninguém assim se tocou que poderia ser um assalto. Então quando a gente começa, a gente não quer também com isso criar paranoias. Mas queremos que nós estejamos atentos, quer dizer, fazemos parte de uma comunidade. De repente, na casa do meu vizinho, nunca entrou carro, depois tem 3 carros. E você sabe que ninguém comentou que está de aniversário do vizinho. Então, a gente também ficar atentos a alguma situação. Isso possibilita, quer dizer, que essas pessoas sabem. Né? Eu estou andando na rua, sou de 13 dias, estou andando aqui 10h30 da noite. Passou outros. O que o senhor está fazendo? Da onde é que o senhor é? Por quê? Não custa a gente perguntar. Quer dizer, isso é muito importante de fazer. E as pessoas, através do Consegue, elas foram descobrindo esse jeito e a responsabilidade que cada um tem e pode fazer na sua comunidade. Eu vou pedir ao plenário nossa casa, se autoriza, nós abrir, os diretores, os secretários, os representantes da polícia, corpo de bombeiros, e abrir a palavra, vamos aproveitar essa oportunidade para algum questionamento. Todos concordam? Deixamos aberto aí ao nosso pessoal que nos acompanha na noite de hoje, para algum questionamento, e é a hora para nós aproveitarmos esse debate. Continua aberto aí a palavra, a quem está hoje prestigiando nossa Casa Legislativa também. Fique bem à vontade. Seu Bícole, vamos em ordem. Aqui não, eu vou ficar, não. Só, Doriano, deixa ele mais próximo do teu microfone, vereador. Aí você não precisa ficar encostado nele, mas só para ir nos gravando. Nós vamos preparar aqui uma outra tribuna aqui também. Por favor, Paulo, por favor. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhor prefeito, boa noite, munícipes, colegas de segurança pública. Boa noite, Cláudio Zezinho. Eu gostei muito da sua explanação. Acho que a importância de se voltar a atenção da população para as coisas que acontecem, para a realidade dela, que é daquilo que elas vivenciam, é muito importante, é uma coisa que é necessária. Ao que a vereadora Tatiana comentou, essa questão das pessoas fazerem o seu próprio policiamento, trazendo uma experiência que eu vi, uma leitura que eu fiz no jornal há um tempo atrás, nas grandes cidades, que estavam acontecendo muitos furtos no período em que as pessoas se retiravam para passar o seu tempo de veraneio. Saíam durante as férias, alugavam, deixavam a casa vazia e iam para as praias e voltavam tinham suas casas assaltadas, arrombadas, enfim. E teve uma redução, agora eu não vou saber expor isso em números, mas teve uma redução significativa no número de furtos à residência, justamente por causa dessas atitudes da população, que por rua, eu não vou me lembrar que cidade, que local foi feito, que já tem alguns anos, mas eles fizeram justamente isso, eles instituíram uma espécie de consegue na rua, sem envolver o poder público, mas sim com os próprios moradores ali, e teve uma redução significativa, porque cuidava da rua, cuidava do que estava acontecendo, lógico, tomou-se diversas precauções, uma luz acesa, talvez um cachorro, são algumas coisas que inibem a ação de pessoas que possivelmente venham a atuar nessa questão. Água doce, a gente até faz piada, felizmente, eu digo felizmente, porque a gente não tem aqui crimes de grande vulto, não temos aqui situações que chamam a atenção da comunidade, justamente porque é uma cidade ainda pacata, ainda com aquela questão interiorana muito bem preservada, mas teve um caso, mais um até, né, que chamou a nossa atenção, que logo que a gente chegou aqui o ano passado, teve um furto à residência, e na ocasião uma senhora, a gente conversando, o primeiro passo para se investigar é justamente, mais uma importante, é justamente a informação que vem das pessoas. A polícia não tem bola de cristal, a polícia depende de informação, a investigação parte das informações.
Mas o primeiro passo, então, a partir da notícia clínica que nós tivemos no furto à residência, nós fomos conversar com os vizinhos, pessoas que residem próximo. E teve uma senhora que falou, eu vi que estava passando uma coisa por cima do muro, mas eu achei que era mudança, alguma coisa. Ou seja, justamente porque não tem aquele olhar crítico, não tem aquele olhar acha que aquilo ali é uma coisa normal, justamente por vivenciar uma situação, por viver numa cidade em que a criminalidade, felizmente, ainda é baixa e isso não, as pessoas não se atentam para um número de placa, não se atentam sequer para o modelo de veículo. Né? Não culpa as pessoas por isso, mas talvez a importância de se formar um conselho justamente vem para ter todo um trabalho educacional nesse sentido. Que as pessoas venham a ter um olhar mais crítico sobre a sua rua, sobre a sua comunidade, e daí sim instituir representantes que possam nos colocar à par. A polícia, acho que tanto a polícia civil como a polícia militar, as pessoas têm um certo receio, e muita gente não gosta da polícia porque nós, infelizmente, nós temos que intervir em situações que nós somos o braço do Estado. Então quem não gosta da polícia, em regra, são pessoas que já tiveram algum tipo de problema com a polícia. Mas, enfim, eu acho que se a gente conseguir ter essa interação com a população, que ela tenha essa confiança, hoje nós temos ferramentas, por exemplo, o número disco 181 da Polícia Civil, é uma ferramenta que fica 24 horas por dia à disposição da sociedade. Não é muita gente que tem conhecimento disso. O 190 da Polícia Militar é outra ferramenta, a pessoa não precisa se identificar para dizer que está acontecendo um crime ou que ela está ciente de alguma situação que está chamando a atenção. Uma possível violência doméstica, um abuso de crianças, como é o caso que acontece muito aqui, a conselheira Claudete também pode relatar. A gente tem diversas situações que é complicado, é muito difícil você comprovar, mas que fica mais difícil ainda se a própria população não interagir. Daí você diz, eu não quero me incomodar, eu não quero... Eu acho que não é, a questão não é você querer ou não se incomodar. Você tem um dever de cidadão. Não necessariamente você precisa ir lá apartar a briga, mas você tem sim o dever de, talvez, acionar o dispositivo de segurança naquele momento para que a gente possa atuar. Isso, o anonimato a gente garante, é preservado, a pessoa não precisa se identificar, Se em determinados casos a gente pede para coletar depoimentos das pessoas, porque afinal de contas, o conteúdo probatório se dá a partir de depoimentos, de provas materiais, entre elas o depoimento, mas a gente respeita a vontade da pessoa, se ela não quiser se manifestar formalmente, ou seja, através do depoimento, mas que pelo menos traga essa informação para a gente. Até para lhe dizer, né, uma coisa que as pessoas também não sabem, e que pode também, às vezes eu digo assim, digamos numa violência sexual, se o vizinho sabe que o pai está abusando e ele não fez nada, e a polícia no processo vier a descobrir, ele pode ser acusado criminalmente também, por omissão. Mas isso que você falava, uma coisa que eu me lembrei, numa cidade também eles usaram o apito. Então, quando na rua ficava à noite, como transeuntes que eles não conheciam, um apitava daqui, outro apitava dali, era o famoso apito, que era uma forma também de preservar. Então, são várias maneiras que a comunidade começa a se organizar, descobrindo que aquilo é. Em primeiro lugar, ela, como comunidade, tem que ser, cada um se sentir responsável pela sua segurança também, né? Perfeito. Acho que é por aí. A gente tem que tentar instituir essa política. A polícia militar é quem está mais diretamente ligado à população, justamente porque a atribuição legal deles é o policiamento ostensivo. Então, quando se fala em conselho, muito se ouve falar da polícia militar. Eles estão diretamente na rua. A polícia civil, enquanto polícia judiciária, tem a função de apurar o crime depois que aconteceu, em regra, não que nós não possamos atuar. Mas eu acho que faz parte do debate, é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, sim, e que a polícia está aí para ajudar. A polícia a gente sabe que abusos e coisa errada existem em todos os setores, não só públicos, como na própria iniciativa privada, mas a gente quer acreditar e aposta que o funcionalismo em si, a grande maioria de pessoas que tem respeito pela população, que estão ali representando um poder que é instituído pelo Estado. Então, nesse sentido, a gente pede a contribuição da comunidade.
Esse campeonato você vai ser pico, ele pediu, né? Você vai ser pico. Né? Queremos agradecer a sua participação inicial, Paulo, e precisando, e havendo necessidade, fique à vontade. Por favor, Celeste, fique à vontade. Fica aqui. Posso conversar aqui? Fique à vontade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Poder Legislativo de ter tomado essa louvável iniciativa, trazer pessoas aqui para a nossa comunidade, onde nos pode orientar naquilo que nós podemos fazer e temos condições de fazer. Nós temos que engajar, é o engajamento da comunidade com a polícia civil e com a polícia militar. Nós temos que nos aproximar, a comunidade com o policial e o policial com a comunidade. Essas são duas coisas que são muito importantes, porque geralmente o policial é visto como uma pessoa assim, meia deixada de lado, né? Meia restrita. Então, nós temos que nos engajar. E nos engajando, nós temos condições de organizar a comunidade e nos defendermos. Assim como o senhor falou, devemos ter o olho mágico, né? Nós devemos estar atentos. Assim como nós estamos atentos, como estamos num perigo, nós não deixamos de estar em perigo atualmente. A segurança no Brasil, em geral, ela está péssima. Então nós temos que nos engajarmos com a polícia. Nós temos que levar informações, nós temos que buscar informações. E isso ali é muito importante e não acarreta nenhum serviço a mais ao cidadão. O cidadão tem que tomar consciência e responsabilidade que ele é a peça importante dentro da sua comunidade e dentro do município. Por isso que nós devemos tomar uma posição assim depois de ouvir as palestras, as orientações, eu acho que nós temos que abraçar essa causa e nos organizar. Porque se nós conseguirmos organizar uma comunidade, ela terá muita força e consegue muitas coisas. Nós, lá no interior, a nossa vereadora Tati falou ali, naquela região de campo, é uma comunidade assim que é longe. E nós não temos assim recurso, por exemplo, de comunicação. Se eu for assaltado lá, vai ter que ser por boca. Né? Ninguém vai ficar sabendo. Porque não se tem sinal de celular. Se alguém cai fora da rodovia, se alguém não enxergou, ele vai ficar até no dia seguinte lá, e não tem celular para você pedir socorro. Então, organizado, nós conseguiremos as coisas. Por isso nós devemos fazer um esforço, assim como vocês estão fazendo em Presetilha. Agora, eu queria saber quais são os frutos que vocês já conseguiram lá em Presetilha e se as comunidades do interior também se organizaram nesse sentido. Nesse momento, nós estamos ainda dentro da cidade. Nós não fomos a comunidades do interior. O que a gente tem, né, dentro da cidade, que é essa preocupação com a segurança, porque nós faz parte do CONSEG todas as associações de moradores. Então, aonde eles também, que nós falamos ali inicialmente, nós temos procurado levar a eles que repasse as informações à comunidade, estejam atentos a certas situações, digamos assim, vamos pegar bares, né? Nós pedimos, conversamos para que a gente acompanhasse para ver horário, alguns bares que não tem alvará, né? Então se tem problema de droga, então as pessoas estão conversando e ouvindo, então nos trazendo para o CONSEG essas situações da qual a gente está procurando organizar para levar aos canais competentes, Polícia Civil, Polícia Militar, o que cabe ao Executivo, o que cabe a cada um de nós também, para a melhoria dessa qualidade de vida da parte de segurança. Mas ainda nós não organizamos e não fomos ao interior, às comunidades rurais. Por enquanto nós só estamos fazendo o CONSEG na cidade.
secretário Zezinho, só assim para números. Por exemplo, hoje, qual é o número de pessoas hoje envolvidas na cidade? Só para nós ter uma noção. Não consegue, nós somos em 20 pessoas. Responder, por favor, senhor. É uma maneira, já com 20 pessoas, é mais do que nenhuma, né? Somente igual a polícia. Porque o poder público, ele só recebe as críticas. O poder público não fez isso, não fez aquilo, mas a comunidade não se interessa de fazer com que o poder público sinta a necessidade dele fazer aquilo que a comunidade quer, se a comunidade não ajudar. Então a comunidade precisa estar engajada para isso. Nós temos também, lá em cima foi instalada a Polícia Rodoviária Federal, que era um trecho assim que estava abandonado, com as nossas petições, e mais do poder público, mais da regional, aí foi conseguido. E eles se instalaram e começaram a trabalhar a partir de janeiro. Eu tenho conversado com alguns policiais lá, porque eu tenho contato com eles. Nesse período de janeiro, mais ou menos um período de 2 a 3 meses, eles tiraram de circulação 100 pessoas perigosas que transitavam naquele trajeto. Quer dizer, já foi uma inibição. Por isso que nós também temos que inibir aqui na cidade. Isso que foi dito até por policial, que assim, ó, quando o miliante, as pessoas, né, com má intenção, sabem que existe alguém vendo, eles acabam não vindo, né? Então, sabe, se lá naquela cidade tem o pessoal, tem o conselho, tem pessoas que estão atentos, então eles já vão para outros, aonde o pessoal está mais desprevido, né? Então não está tão prevenido. Então é importante nesse sentido assim, dessa organização da comunidade, porque vai fazendo que as pessoas fiquem atentas, né? Como foi dito, não é só a função do poder público, mas de todas as pessoas, de toda a comunidade, ser responsável, estar participando, presente pela questão da segurança. Eu agradeço. Agradecer a sua participação, senhor Darcy, faço questão de frisar que o senhor agradece a casa, nós obedecemos, né? Nós, esse é o mérito da vereadora Tatiana e da vereadora Marli, e conseguiram também sensibilizar o secretário Zezinho, que está aqui hoje, com a presença de todos vocês. Dando continuidade, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu acho importante, muito importante. Não quer chegar aqui perto, pode chegar Eu aqui? vou falar bem pouquinho, obrigada. Fique à vontade. Eu acho que muito importante, até parabenizo o Paulinho pelas palavras dele, né? Foram muito bem colocadas. Mas o Conselho Tutelar, através das denúncias dos vizinhos, é que a gente se consegue chegar ao ato, entendeu? Ao fato. Então, isso é muito importante. Então, há uma necessidade muito grande de informação, de educar o povo para que ele faça isso. Isso é muito importante. Pode contar com a gente. Tresqueira também o Conselho Tutelar faz parte do Conselho, ele está presente, né? Isso que se dizia. Eu tenho agora, nesse trabalho que a gente está, né, na continuidade que eu tive assim, porque a gente está sempre, já faz muito tempo, está na parte social, uma das tarefas que eu desejo, e aí através das secretarias, uma coisa que a gente está fazendo, é parcerias de formar, a gente diz assim, um elo, principalmente educação, saúde e assistência social. De fazer um trabalho com as crianças, né? Agora nesse final de semana a gente fez uma programação da questão da violência e exploração sexual, um trabalho junto às escolas. Então, quer dizer, quando você começar, né, o conselho vai lá, o conselho vai conversar na escola, falar dessas preocupações, quer dizer, ficar atento com quem vem conversar com eles, com quem vai lá no vizinho, algumas coisas, você começa a trabalhar com a criança e ela vai fazendo essa preocupação, porque a criança é sensível, né? E ela traz também para o pai e para a mãe muita informação, e é ela que também faz com que o pai e a mãe comecem a pensar às vezes em casa, né? Vamos pegar uma coisa de trânsito, né? Quer dizer, se você faz um trabalho educativo no trânsito, na escola, imediatamente a criança, quando o pai começa a dirigir, ela vai dizer, pai, mais devagar, cuidado, olha a placa, mas não sei o quê, porque ela fica atenta e ela começa a repetir. Então ela também faz com que a família preste atenção nessas situações. Continuar aberto. Marli quer fazer uso da palavra, fica à vontade. Primeiramente, quero lhe agradecer por atender nosso pedido, né,
né, dar as informações aí à comunidade. Eu creio que essas informações são muito importantes para o andamento. A gente percebe a expectativa das pessoas já para começar a desenvolver algum trabalho, envolvimento delas, porque isso traz assim uma segurança. Esse interagir vai trazer uma segurança. E hoje nós temos o privilégio do nosso município termos Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Então, além do Corpo de Bombeiros, e temos também a rodoviária, que a gente tem um acesso com eles. Então, eu acredito que esse interagir com a comunidade vai trazer uma segurança melhor e acredito que o trabalho deles também, a gente vai conseguir atingir aquele objetivo que eles tanto esperam e às vezes por falta de informação, por falta de outros recursos, outras ferramentas, ele não se torna eficiente. Mas então, nós temos tudo para dar certo. E a expectativa é boa. Então, acredito assim que a comunidade também espera. Então, através das palestras, do desenvolvimento, do envolvimento de cada um, de cada setor, a gente vai conseguir atingir o objetivo. Claro que tudo é uma caminhada, né? Primeiro a organização. Então, eu acredito assim que vai gerar uma expectativa boa e a comunidade também vai começar a se sentir segura. E essas informações vão ter resultado porque nós temos um corpo bem preparado para dar o retorno à comunidade. Então, eu agradeço aí a presença, né, das nossas seguranças, né, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Civil, que atendeu nossos filhos e vai estar junto com a comunidade. E a comunidade que se fez presente aqui também, todos, né, as escolas, os diretores, o Conselho Tutelar, o CDL e o Arsênio veio apresentar hoje, justamente eles têm uma reunião de noite, se nós não tiveram condições de vir, mas com certeza já passar, o CDL também está envolvido. Toda a comunidade, todas as entidades estão na expectativa. Eu acredito que nós vamos poder desenvolver assim, um grande trabalho, porque a comunidade quer essa segurança, junto de todos. Então, agradeço muito a você por vir trazer essas informações, né? E agradeço a oportunidade. Agradecemos a participação da vereadora Maria. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Nossos vereadores, ninguém vai se manifestar. Considerações finais são suas. Somente agradecer, né, o convite e dizer que estamos abertos à comunidade, que precisar de ajudar. Também maiores informações, né, vocês propõem o Major Hack em Ervaldo Oeste, que ele que é o coordenador, então também eles têm cursos de capacitação para os conselheiros, no dia da posse, eles fazem todo um cerimonial que é organizado, quer dizer, é um grupo que está organizado pela própria Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que dá esse efetivo status, vamos dizer assim, desse conselho para também ter como conduzir o seu trabalho na comunidade. E também agradecer à comunidade, a todos aqui ao Legislativo, e me colocar à disposição. Quando vocês precisarem, se eu tenho tempo, né, a gente estamos aí. Um abraço e uma boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez ao secretário Zezinho por essa participação brilhante. E podemos sentir, né, prefeito, hoje, e representando vários segmentos da nossa comunidade, e com intenção, com vontade aí de que a gente venha colaborar com certeza. Somente aí a presença das nossas diretoras, assistência social, para que nós possamos, então, juntos, né, que foi muito batido e frisado anteriormente, né, deveria sozinho não fazer, não, temos que nos unir. Dando continuidade ao nosso grande expediente, que será. Hoje ninguém mais quer falar? Então, vereadora Tatiane com a palavra, fique à vontade. Só para constar, encaminhei os pedidos da sessão anterior, inclusive oficializados, e aqueles que fizeram pedidos foi protocolado e entreguei uma cópia a cada um dos pedidos encaminhados. Em relação ao questionamento da colega Marli sobre as inscrições das casas populares, na verdade nós aguardamos a definição do programa que vai fazer a contemplação das casas para que daí se defina quem será o responsável pela inscrição. Então, que a população aguarde um pouquinho, assim que definir o programa, eu fico aqui, me coloco à disposição para trazer
essa informação aonde serão as inscrições para as pessoas que quiserem ser contempladas como as casas populares. Em relação às indicações, nós conversamos com a assessoria jurídica e estamos já elaborando aí as respostas às indicações encaminhadas por essa Casa Legislativa que foram aprovadas por todos. Como integrante da diretoria do sindicato, eu gostaria também de repassar a informação para os senhores. Nesse final de semana nós realizamos mais uma feira legado geral no nosso município. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar toda a diretoria do sindicato, dizer que nós comercializamos nessa feira 846 animais, ficando aí a média de preço dos machos em R$ 4,11 e das fêmeas em R$ 4,56. Então, só a título de informação aos colegas e ao público presente. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Agradecemos mais uma vez a participação da vereadora Tatiana, mas vamos fazer uso da palavra, não? Passando para a ordem do dia, nós temos aqui o vereador Levante para se manifestar. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço 5 minutos para a reunião com a bancada do PSD. Concedido, né, também a nossa assessoria jurídica, enquanto estiver à disposição de vocês, né, vereadores, sem minha dúvida. Logo em seguida, nós daremos continuidade à nossa sessão e, para aqueles que de repente precisar se ausentar, nós temos aí a presença, nós também dizemos que vai ser um jogo rápido aí para os vereadores. Retornando então à nossa sessão, damos início aqui então à aprovação dos projetos que estavam pendentes e que deram entrada hoje. Para o projeto de lei número 30, autoriza o Poder Executivo Municipal a anular totalmente e transferir a dotação orçamentária que especifique da outras providências, baixou as seguintes comissões: Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Justiça e Redação Final. Eu coloco em votação a dispensa de parecer e votação em regime de urgência para o projeto de lei número 31 de 2013, esse que originou até a vinda hoje da assessoria jurídica, onde altera o perímetro urbano do município e dá outras providências. Vereadoras e vereadores que concordam com a dispensa de parecer e votação em regime de urgência para o projeto de lei número 31 de 2013 permaneçam como estão. Então, temos 3 votos contrários ao regime de urgência. Então está aprovada a votação em regime de urgência e dispensa de parecer ao projeto de lei número 31 de 2013. Coloco em votação o projeto de lei número 31 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Então está aprovado por unanimidade, aí, maioria absoluta, o projeto de lei número 31 de 2013. Por favor, fique à vontade. Doutora, lembrar nossa reflexão. Se me permite, senhor presidente, eu quero justificar e peço que conste em ata o nosso voto contrário à dispensa de parecer e votação em regime de urgência, tendo em vista o regimento interno e a lei orgânica por não terem sido obedecidos. Seria isso, senhor presidente, eu vou falar. Agradecemos a participação, em nome dos demais vereadores, e vai sim se funcionar no encaminhar. Eu coloco em votação a dispensa de parecer e votação em regime de urgência ao projeto de lei parlamentar número 4 de 2013. Declara-se de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de Vista Alegre no município de Água Doce e dá outras providências. Vereadores e vereadores que concordam com a dispensa de parecer e votação em regime de urgência permanecem como estão. Então está aprovado a votação em regime de urgência e dispensa de parecer referente ao projeto de lei parlamentar número 4 de 2013, do vereador Jorge. Eu coloco em votação o projeto de lei parlamentar número 4 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam, permanecem como estão. Está aprovado o projeto de lei parlamentar de autoria do vereador Jorge. Eu coloco em votação a indicação número 55 de autoria da vereadora Denise. Proponho ao chefe do Poder Executivo Municipal que proceda com o estudo técnico e, após adquirir equipamento para o funcionamento da central de telefonia, beneficiando-se aos moradores da comunidade de Linha Nova Vicença neste município. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a indicação da vereadora Denise. Eu coloco em votação a indicação número 56 de 2013, da autoria da vereadora Tatiana. Propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a legalidade de celebrar convênio com a Fundação do Meio Ambiente Fátima
para fins da liberação de licenças ambientais aos produtores rurais do município de Água Doce. Vereadores que concordam com a referida indicação da vereadora Tatiana, permanece como estão. Está aprovada a indicação da vereadora Tatiana. Eu coloco a votação a moção número 57, da autoria do vereador Jorge. Propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a verdade de oferecer concessão de auxílio financeiro aos clubes 4S, situados nesse município. Vereadores que concordam, permanecem como estão. Está aprovada a indicação. Indicação da vereadora Jorge. Obrigado. Eu coloco em votação a moção número 51, da autoria da vereadora Tatiana. 51. É indicação. Do vereador Jorge. E essa também. É uma indicação da vereadora Tatiana. Propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a verdade de declarar de baixo impacto ambiental a pecuária e com interesse econômico e social a pecuária e a agricultura neste município. Vereadores que concordam com a referida indicação, permanece como estão. Está aprovada mais uma indicação da vereadora Tatiana. Coloco em votação o requerimento número 7, esse de minha autoria. Recomenda-se, requer que oficie-se o superintendente da FUNASA, de Santa Catarina, senhora Adenor Piovesan, para que proceda com a doação do caminhão de lixo ao nosso município. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Também está aprovado o referido requerimento. Nada mais vendo a tratar em nome de Deus, encerro a presente sessão. Antes de nós encerrarmos, decidi a antecipação da reunião. Temos que aproveitar e convidar o prefeito Paulo, onde eu fazia a foto oficial dessa casa do mandato de Serra. Então, todos estão sabendo que nós temos esse almoço. Eu não sei, eu acho que antes era nós reunimos aqui no Salão 9. Então tá, estamos todos avisados. Então, 11h30 aqui no prédio público, fazemos a foto oficial, depois seguimos ao restaurante do Renatinho, o prefeito está convidado.